Boa tarde, hoje é dia 25 de agosto de 2021, eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, do município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou hoje aqui de maneira ao vivo e online, através do aplicativo Centro de Mídias, com os alunos que estão na casa deles, Jason e Júlia. E com 3 alunos que estão na escola, de modo presencial, os alunos Eric, Enzo e Pedro, acompanhados pela professora Larissa. Estamos no modo híbrido já, né? Eu ainda sou professor de grupo de risco, não tomei minhas 2 vacinas ainda estou em casa transmitindo a minha aula para os alunos que estão na escola e para os alunos que estão na casa deles. Essa é a nossa aula número 2 da Situação Aprendizagem 5. As aulas são gravadas e postadas no YouTube para que, posteriormente, os colegas que ainda não estão assistindo às aulas nem na escola e nem ao vivo pelo Centro de Mídias, possam assistir depois em um momento oportuno. Não é verdade? Então vamos dar início. Se você está assistindo pelo YouTube, gosta das nossas aulas e está gostando, já curta esse vídeo antes de a gente começar a aula. Eu vou pedir que depois durante a aula eu esqueço de pedir. Comente no YouTube se está gostando ou não. Fale de que cidade você assiste essas aulas. Eu gosto de saber até onde está chegando as aulas. Se você quer assistir as aulas anteriores, no primeiro link na descrição do vídeo tem o link da playlist de todas as aulas do Currículo em Ação Volume 2. Vamos dar início então? Volume 2, Situação Aprendizagem 5, parte 2. O material é fornecido pela Secretaria da Educação do Governo do Estado de São Paulo. Página 106. A habilidade que nós estamos estudando é a habilidade EF07MA15. Utilizar a simbologia algébrica para expressar regularidades encontradas em sequências numéricas. Qual é o objeto de conhecimento? Linguagem algébrica, utilizando variável e incógnita. Ontem falamos muito sobre isso. Variável e incógnita. Não lembra? Assistam a aula de ontem, está lá no YouTube. Então vamos lá. Situação Aprendizagem 5, parte 2. O que fala na apostila sobre a Situação Aprendizagem 5? Lá no começo da apostila tem um trecho que fala assim: por fim, expressar padrões matemáticos por meio de expressões algébricas é o tema da situação de aprendizagem 5. O que é expressão algébrica mesmo? São expressões matemáticas que têm letras envolvidas para representar valores desconhecidos, que são incógnitas, ou quando são variáveis, tá bom? Vamos lá, dando continuidade à aula de ontem. Atividade 1. Página 106, encontrando expressões algébricas. Paramos no 1.1, agora nós vamos dar continuidade no 1.2. Observe a sequência e complete o quadro. Ontem no fim da aula, eu pedi para vocês tentarem resolver já esse exercício, para que hoje a gente faça a correção. Então vamos lá fazer a correção. E eu fazer a explicação de como fazia, né? Então vamos lá. Posição do termo. A posição do termo, geralmente ele está em ordinal, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, enésimo termo. Olha aqui o famoso enésimo. Enésimo é representado pela letra N. O que quer dizer enésimo, né? Eu, quando era criança, minha mãe me ensinou enésimo antes de eu aprender a matemática. Sabiam disso ou não? Minha mãe falava assim: pela enésima vez eu já mandei você arrumar o seu quarto. Né? Então, o que queria dizer enésima vez? Ela já perdeu a conta de quantas vezes ela já pediu para eu arrumar meu quarto. Né? Então, enésima quer dizer que é uma quantidade X, já perdeu a conta. Pode ser quantas vezes, com um número qualquer ali. Né? E aqui tem a expressão. Então vamos lá. Por exemplo, no primeiro termo, o número é 5. Como chegou a isso? Pegou o primeiro termo e multiplicou pela razão 5. Fez 5 vezes 1.
Oi, Evelyn, me lembra depois de marcar sua presença, tá, Evelyn? 5 vezes 1 deu 5. No segundo termo, pegou o número 5, que é a razão, e multiplicou por 2, que é o termo 2, deu 10. No terceiro termo, pegou o número 5, multiplicou pelo 3, que é o terceiro termo, e deu 15. No quarto termo, pegou o número 5, multiplicou pelo 4, que é o quarto termo, e deu 20. No quinto termo, qual vai ser o número aqui do quinto termo? Quem sabe me dizer? Qual vai ser o quinto termo aqui? Quinto termo vai ser o quinto número. Qual vai ser o quinto número? Se alguém souber responder na escola, pro Larissa, pode responder no chat aí. Opa, que legal, já responderam aqui no chat. O Geiso, a Júlia e a Evelyn acham que é 25. Por quê? A razão é 5. Multiplica pelo quinto termo, dá 25, né? Ou eu percebi que é uma sequência recursiva. Pega o termo anterior e soma mais 5, também dá certo. 20 com mais 5, 25. Ou 5 vezes 5, 25. O sexto termo, pega o 5 e multiplica o 5, que é a razão, e multiplica por 6. E vai encontrar o sexto número, que vai ser 30. E o sétimo termo? Qual vai ser o sétimo termo da sequência? 35. Muito bem, Jason. Júlia e Evelyn. Tão ligeiro aqui no chat. 35. Que vai ser o quê? 5 vezes 7. E agora, se eu continuar assim, como vai ser a expressão para qualquer termo? Para qualquer termo, qual vai ser a expressão? Para qualquer termo. Para qualquer termo. Para eu achar qualquer termo. Para um termo N. Qual vai ser a expressão? Vai ser N vezes o 5. Ou 5 vezes o N. Certo? Ah, professor, é só isso? Sim. Geralmente a gente coloca assim. A N é igual a 5 vezes o N. Quem é a minha razão sempre vem na frente, geralmente, tá? Quem é a variável vem depois, tá bom? Qual vai ser o número? Não sei, eu não consigo saber enquanto isso não souber o valor do N. Então eu coloco a N é igual a 5 vezes o N. Se o N for 10, 10 vezes 5 dá 50. Se o N for 100, 100 vezes 5 dá 500. Então vai depender do valor do N. Vou apagar meus rabiscos e vamos subir as respostas. Olha lá. 25, 30, porque 5 vezes 6 dá 30. 35, porque 5 vezes 7 dá 35. 5N, porque AN é igual a 5N. O que quer dizer o AN mesmo? Quer dizer termo qualquer um desses termos aqui, o número que eu quiser procurar. Exercício 1.3. Após completar o quadro anterior, ou seja, o quadro à esquerda aqui, quais regularidades é possível verificar? Qual é a regra de formação para essa sequência? Como você encontraria o 20º termo? Nossa Senhora! 3 perguntas em uma. Então, qual é, após completar, né, quais regularidades é possível verificar? O que nós podemos verificar isso aqui? Podemos verificar que ela é uma sequência recursiva. Ela sempre pega o termo anterior e soma mais 5. 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 Eu posso perceber também que a regra de formação dessa sequência é sempre pegar o número do termo, e multiplicar por 5, que está subindo em 5 e 5, não é verdade? Eu pego e multiplico por 5. Esse 5 é chamado de razão. Qual é a regra de formação para essa sequência? Bom,
Eu sei que aulas anteriores eu acabei atropelando, acabei ensinando vocês como encontrar uma regra de formação para qualquer sequência de progressão aritmética. Nossa, professor, mas progressão aritmética eu nunca ouvi falar. Realmente, eu acabei atropelando. Ensinei uma coisa para vocês que a gente vai aprender lá no primeiro colegial. Mas não custa nada ensinar, vocês são muito bons, meu 7º ano é muito bom. Então vamos lá, como que eu faço isso? Eu pego assim, a n é igual, primeiro termo, A1, mais o n, que é qualquer termo, menos 1, que quer dizer o anterior, vezes a razão. Lembra que em aulas anteriores eu já ensinei isso aqui? Então vamos lá, pegando a minha sequência aqui, a n é igual, quem é o meu primeiro termo? É o número 5, meu primeiro termo é o número 5, mais n menos 1 eu copio, vezes a razão. Como que eu acho a razão, professor? De quanto em quanto está subindo? Está subindo de 5 em 5. Então a minha razão é o 5. É de quanto em quanto está subindo ou descendo. Nesse caso está subindo. Quando eu tenho alguma coisa entre parênteses multiplicado por outra coisa, eu faço isso aqui, distributivo. Eu multiplico esse vezes esse e esse vezes esse. Então vai ficar a n é igual 5 mais 5 vezes n, 5n. 5 vezes menos 1, menos 5. Então eu tenho aqui, ó, a n é igual, vou pegar quem multiplica e coloco na frente. 5n mais 5 menos 5. Mais 5 menos 5, morreu. Eu tinha 5 positivo, tirei 5, ficou nada. Então ficou a n igual a 5n. Deu a mesma resposta aqui, ó. Eu já tinha achado isso aqui. Eu já sabia que era só multiplicar os 5 pela posição, tá? Então, muito bem. Aí, o Jason já respondeu para nós qual é o 20º termo. Ele respondeu 100. Será que ele acertou? Vamos ver se está certo? Lembre-se, a fórmula é 5 vezes a posição. Vou trocar a posição, que é o n, por 20. É o que está pedindo, 20º termo. Então, lá. 20º termo, o A20, estou procurando a posição 20. Vou trocar o n por 20. Já troquei o n aqui por 20 e vou trocar agora aqui por 20 também. A20 é igual 5 vezes 20, dá quanto? Dá 100. Então tá certinho, Jason. Parabéns. Acertou. Alguém acertou aí na escola, pro Larissa? Ou não tentaram fazer? Olha lá. Que a sequência inicia-se com o número 5 e que os próximos números acrescenta-se 5 ao termo anterior. Mas percebe-se que também que podemos pegar a posição do termo e multiplicar por 5. Sendo assim, 5 vezes 20 dá 100. Se eu não percebesse que dá para pegar a posição do termo e multiplicar por 5, já pensou a trabalheira? Eu ia ter que achar todos os números de todos os termos até o 19 para depois achar o 20º termo. Ia dar muito trabalho, né? Então, assim é muito mais fácil. Combinado? Próximo exercício. Qual será o nosso próximo exercício? 1.4. Encontrar... 1.4. Observe a sequência 5, 10, 15, 20 e assim continua infinitamente. Represente geometricamente. Meu Deus, como eu vou representar geometricamente? Tá aqui, ó. Representada, desculpe, não é representa. Representada geometricamente. Olha o primeiro desenho. Tem quantas bolinhas? Vamos contar para conferir se tem mesmo? Cadê minha caneta? Perdi. Achei. 1 bolinha, 2 bolinhas, 3 bolinhas, 4 bolinhas, 5 bolinhas. Verdade, tem 5. Figura 2. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá certo. Figura 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vocês perceberam alguma coisa ou não?
Figura 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20. Ninguém percebeu nada? Vai ficar fazendo um monte de conta aqui? Próxima. Quinta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ufa! Qual morri de tanto contar aqui, mas alguém percebeu ali. Colocar no chat ali pra mim. A continha de vezes, é isso mesmo. É uma coluna com 5 bolinhas. 2 colunas com 5 bolinhas. Então 2 vezes 5 dá 10. 3 colunas com 5 bolinhas. 3 colunas vezes 5 dá 15. 4 colunas com 5 bolinhas. Então 4 colunas na quarta figura dá 20. 5 colunas com 5 bolinhas cada coluna dá 25. Muito bem. Qual é a pergunta agora? Qual é a regra dessa formação? E daí? Qual é a regra dessa formação? Para eu achar, por exemplo, quantas bolinhas vão ter na sequência de figura número 20, por exemplo. Qual é a regra de formação? Consegue perceber ou não? Então vamos lá. Lembre-se, nós vamos usar o N. Nós vamos usar N. Quando o meu N for 20, quantas bolinhas vai ter na figura 20? Lá na figura 20. Quantas bolinhas vão ter? Vou apertar pausa na gravação aqui. Vamos ver quem vai conseguir achar a resposta aí. Você que está pelo YouTube, aperte pausa e tente achar a resposta também. Bom, então, confundiu bastante alunos aqui, mas presta atenção. Já hoje, no exercício anterior, no 1.3, vocês perceberam quando era o primeiro termo, era 5, segundo termo, era 10, terceiro termo, era 15, quarto termo, era 20. Aí o enésimo termo era 5 vezes N. E aqui travou. Por que travou? Porque está a figura, está a imagem. Mas você só precisava vir aqui e fazer assim. Primeira imagem, colocar uma bolinha do lado. Primeira imagem, tinha quantas bolinhas? 5. Igualzinho. Primeira imagem, 5 bolinhas. Segunda imagem, 10 bolinhas. Olha, igualzinho. Terceira imagem, 15 bolinhas. Olha, igualzinho. Só que em vez de estar em números, está em bolinhas. Quarta imagem, 20 bolinhas. Olha, igualzinho. Ou seja, para enésima imagem, enésima imagem, 5 vezes N. Vai ficar igual. Então, se é para qualquer imagem 5 bolinhas vezes o número da imagem, a 20ª imagem vai ter quantas bolinhas? A 20 vai ser igual a 5 vezes 20. Então, na 20ª imagem vai ter 5 vezes 20, vai ter 100 bolinhas. É a mesma coisa, é igualzinho. Só que lá estava em números e aqui está em forma de desenho. Tá bom? Vamos apagar meus rabiscos. Olha lá. É a mesma resposta. 5 vezes N. Só que em vez de número, aqui está em forma geométrica, em forma de desenho. Tá bom? 1.5. Observe a sequência. Agora vai ser uma sequência do quê? De imagem de novo. Então vamos lá. Primeira imagem tem 3 bolinhas. Vamos colocar para ficar mais fácil. Segunda imagem, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolinhas. Terceira imagem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bolinhas.
Na enésima imagem, vai ser quantas bolinhas? Alguma coisa com N. Quem percebeu qual é a regra aqui? O que acontece com N para que quando entre o número 1, a resposta seja 3. Quando entre o número 2 no N, a resposta seja 6. Quando entre o número 3 no N, a resposta seja 9. Opa, o Geiso já percebeu que está subindo de 3 em 3. Então, o que eu tenho que fazer com N, quando você vai fazer tipo uma fórmula, uma fábrica. E aí, quando entrar o 1 no N aqui, a resposta vai ter que ser 3. Quando entrar 2 no N, a resposta tem que ser 6. Pensa comigo, o que eu faço com o N? Será que eu multiplico? Será que eu faço adição? Será que eu faço subtração? Ou será que eu faço divisão? O que vocês acham? Não tenha medo de errar. Coloque no chat aí. Se errar, a gente vai aprender com o erro. O Geiso já percebeu que é de 3 em 3. Esse de 3 em 3 é importante. A gente chama ele de razão. Olha que legal. O Geiso falou que vai multiplicar. Então, esse N eu vou multiplicar por quem? Muito bem, é multiplicar mesmo. É isso mesmo. Nós vamos multiplicar. Agora eu vou multiplicar ele por quem? O 1 eu vou multiplicar por quem para que ele vire 3? Muito bem, Júlia. Eu vou multiplicar por 3, mas eu não precisava nem pensar muito. Eu multiplico sempre pela razão. A razão é de quantos em quanto ele está subindo. É por 3. Pronto. Já descobriu qual é a fórmula. A fórmula é essa. 3N. 3 vezes N. Será que vai funcionar, Júlia? Vamos fazer o teste? 3N. Quando entra o número 1 na fábrica? Entrou o número 1 aqui no N. 3 vezes 1. Então, o N é 1. 3 vezes 1, a resposta vai sair 3. Saiu 3 aqui, bolinhas? Saiu. Quando entra o número 2 no N? 3 vezes 2 dá 6. Saiu 6 bolinhas aqui? Saiu. Então, funcionou. Vamos ver se funciona no último ali? Agora entrou a figura 3. O N vale 3. 3 vezes 3, 9. Saiu 9 imagens? 9 bolinhas? Saiu. Então, muito bem. A fórmula é essa daqui. Cadê a pergunta? Vamos virar a página, né? 107. Pergunta. Circule a expressão algébrica que representa a sequência da página anterior e explique por que você fez a escolha. Bom, já sabemos qual é a sequência, né? Qual é a sequência? 3 vezes N, né? E a explicação já está bem explicada ali, né? Porque eu percebi que está subindo, eu não, o Jason percebeu que está subindo de 3 em 3, e isso que ele percebeu se chama razão. E aí a gente vai fazer o quê? Vai testar 3 vezes o N. Quando eu coloco o número 1 na razão, 3 vezes 1 dá 3. Quando eu coloco o número 2 no N, 3 vezes 2 dá 6. E deu tudo certo a hora que nós testamos. Então é isso. A resposta é 3N. Agora, letra B. Quantas bolinhas tem o quinto elemento? Se eu fosse continuar desenhando, quem sabe me responder? Quantas bolinhas tem o quinto elemento? Então, a N é igual a 3N. Agora eu quero saber o A5, o quinto elemento. A5 é igual a 3 vezes 5. Quantas bolinhas vai ter o quinto elemento? Muito bom, Júlia. Acertou. Vai ter 15 bolinhas se eu continuasse desenhando. E agora, o 17º elemento. Alguém consegue acertar antes da Júlia? A N igual a 3 vezes o N. Essa é a lei de formação. É como se fosse uma fábrica. É lei de formação. Eu vou trocar o N por 17. A 17 igual 3 vezes 17. Qual é a resposta? 21. Vamos ver?
3 vezes 17. 3 vezes 7. Ah, tá, entendi. 3 vezes 7, 21. Subiu 2. 3 vezes 1, 3. Com mais 2 subiu, 51. Então, está aqui as duas respostas. 15 bolinhas no quinto elemento. E no 17º elemento, 51 bolinhas. Certo? E agora, C. Escreva os 7 primeiros elementos. Se é 3 vezes 1, primeiro elemento. 3 vezes 1, 3. Segundo elemento, 3 vezes 2, 6. Terceiro elemento, 3 vezes 3, 9. Continuem, vão falando para mim no chat aí. As 3 primeiras eu escrevi, estava desenhado aqui já. Depois do 9, quem é? A Júlia já respondeu, 12. Depois do 12. 1, 2, 3, 4, 5. Já temos 4 elementos. Quem é o quinto elemento? Então, primeiro elemento, segundo elemento, terceiro elemento, quarto elemento. Quem é o próximo elemento? 15. O quinto elemento é 15. E o sexto elemento? Só o Geis e a Júlia que estão respondendo. É que é mais fácil para eles responderem, né? Que eles estão com o celular na mão. 18. E o sétimo e último elemento? A Júlia já respondeu já hoje. 21. Parou aqui, né? Porque é só os 7 primeiros elementos. Então, esses são os 7 primeiros elementos, tá? Ah, professor, eu poderia fazer, eu tenho que usar a lei de formação? Não, se pode fazer sem a lei de formação, recursivo. 3 com mais 3, 6. 6 com mais 3, 9. 9 com mais 3, 12. 12 com mais 3, 15. 15 com mais 3, 18. 18 com mais 3, 21. É uma sequência recursiva. Pega o anterior e soma mais 3. Olha lá, subiu a resposta. Tudo bem? Próximo exercício, agora exercício número 2. Atividade 2, corrida de táxi. Vai correr táxi? Vai um correr contra o outro? Não, vamos ler. Francisco tem um táxi para... Ah, tá. Ó, táxi que nas outras cidades o táxi é diferente do Guapiara. Guapiara a gente entra no táxi e eles falam quanto é da Monjolá até Guapiara? Eles cobram um valor, né? Nas outras cidades existe um esquema, é assim. Tem a bandeirada, que é só de você entrar você já paga o valor da bandeirada. Depois se paga um valor por quilômetro rodado, tá? Então não é um preço fixo. Você entrou, você paga o valor da bandeirada. Depois você paga mais um valor por quilômetro rodado. Então vou explicar agora como que funciona. Francisco tem um táxi e para o cálculo do valor a ser cobrado pelo trajeto, ele usa o preço para a bandeirada e um preço por quilômetro rodado. A bandeirada é de R$ 4,50, ou seja, só de você entrar no táxi e ele sair do ponto dele, já cobra R$ 4,50. Porque se ele saiu do lugar e você desistiu, ele vai ter que voltar para o fim da fila, se tiver uma fila de táxi. E o preço por quilômetro rodado é de R$ 2,75 por quilômetro rodado. Tudo bem? Vamos lá. A. Escreva uma expressão algébrica que ajude a Francisco a calcular o valor de corridas para qualquer distância. Bom, aqui vai usar umas variáveis. Por que variáveis? Porque depende, vai mudar o valor, vai mudar de acordo com a quantidade de quilômetros que a pessoa vai correr. Né, que a pessoa vai pedir o táxi. Então, a variável, ó que professor sem educação, a variável é minha e eu coloco a letra que eu quiser, né? Só que você também pode responder assim, a variável é sua e você consegue, coloca a letra que você quiser, tá?
Depois eu volto para vocês verem lá, tá bom? A parte para fazer a cópia. Então vamos lá. Variável. A letra V quer dizer o valor a ser pago. É igual. 4,50 é o valor da bandeirada. Só de entrar no carro, no táxi, já vai pagar 4,50. Mais 2,75 vezes o quilômetro rodado. Vou colocar vezes K de quilômetro rodado. Pronto, está resolvido. Ah, professor, mas aqui pode confundir as pessoas. É verdade, sabe por quê? Porque numa expressão matemática, a primeira coisa que eu tenho que resolver é a multiplicação. Mas eu posso pegar uma pessoa desatenta e somar aqui primeiro, fazer 4,50 mais 2,75, depois multiplicar pelo quilômetro rodado. Então, se eu pegar uma pessoa meio ruim da matemática, então eu já pego e faço o contrário aqui, ó. 2,75 vezes o quilômetro rodado, e depois eu pego o resultado e somo mais 4,50 no final. E aqui a pessoa, mesmo sendo ruim de matemática, ele não vai cobrar errado a pessoa, tá? Mas as duas respostas estão corretas. Mas lembrando, aqui o correto é fazer a multiplicação primeiro sempre. E aqui a pessoa já vai fazer porque está por primeiro, tá? Não vai ter como errar. Olha lá. Então, valor é igual a 4,50 mais 2,75 vezes D. Nossa, professor, você colocou K e lá tá D. Lembra que eu falei? A variável é minha. Eu coloco a letra que eu quiser. Só que, por que eu coloquei D? Eu tenho que explicar. V é o valor a ser pago pelo... Nossa, corrédio é pela corrida, tá? Em função do D. O que é o D? A distância. Faz sentido também, né? D de distância percorrida em quilômetros, tá bom? Então essa fórmula vai funcionar assim como se tivesse K, ia funcionar do mesmo jeito, tá bom? Letra B. Com a sua expressão algébrica, calcule o valor a ser pago por uma corrida de 10 quilômetros. Ficou fácil. Presta atenção. Vou usar a fórmula ali que vai obrigar a quem está assistindo essa aula a lembrar de uma regra muito importante da matemática. 4,50 mais 2,75 vezes a distância. A distância é 10 vezes 10. Agora vem aqui a parte muito importante. Valor é igual. Quem eu resolvo primeiro? Multiplicação é sempre prioridade. Então, copia o que não é prioridade, 4,50 mais 2,75 vezes 10. Ah, não consigo fazer de cabeça, professor. Então, você faz 2,75 vezes 10. Quarto zero, zero vem aqui embaixo. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 2, 2. Nossa, professor, 2.750. Calma, você tem que devolver duas casas decimais aqui. Devolve, deu 27,50. 27,50. Valor é igual 4,50 mais 27,50. Soma tudo. 0 com 0, 0. 5 com 5, 10, subiu o número 1. 1 com 4, 5. 5 com 7, 12. Subiu o número 1. 1 com 2, 3. Vírgula embaixo de vírgula, R$32. R$32. Tá aqui a nossa resposta. Tá bom? Olha lá. Então, vai pagar R$32 por 10 quilômetros percorrido, usando a regra. Próximo exercício, 2.2. Francisco atenderá uma corrida para levar um cliente da cidade do interior paulista, chamado de Votorantim, não é muito longe de Guapiara, né? Fica ali perto de Sorocaba. Votorantim, para até a cidade de São José do Rio Preto. Veja no mapa as distâncias e a previsão do
tempo. Então, olhando aqui, ó, eu sei que se ele pegar essa estrada azul aqui, que tá aqui, ó, passando por Piracicaba, Rio Claro, São Carlos, ela vai levar 4 horas e 42 minutos e vai percorrer 409 quilômetros. Agora, se ele pegar essa outra estrada que vai por Tatuí, Boituva, Ibitinga, vai levar 5 horas e 22 minutos e vai percorrer 464 quilômetros. Agora, se ele for lá por Novo Horizonte, ele vai levar o mesmo tempo de 5 horas e 22 minutos, mas vai levar um tempo, vai andar mais, 481 quilômetros. Qual é a pergunta que ele faz? Calcule o valor estimado para a viagem de Votorantim até São José do Rio Preto, utilizando a expressão algébrica encontrada por você. Calcule também o valor da viagem, tá? Para cada trecho. Então, já tem 3 trechos ali. Vou ter que achar os 3 valores. Então, vamos lá. Primeiro trecho mais curto, 409 quilômetros. Então, vamos lá. Cadê minha caneta? Achei. Valor é igual a 4,50 mais 2,75 vezes a distância de 409 quilômetros, vezes 409 quilômetros. Então vamos lá, vou fazer o cálculo aqui embaixo. 409 quilômetros vezes 2,75, é a multiplicação que eu resolvo primeiro, né? 9 vezes 5, 45, subiu 4. 9 vezes 7, 63. 63, 64, 65, 66, 67. Subiu o 6. 9 vezes 2, 18. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, terminei o 9, coloca a cruzinha em homenagem a ele. 0 vezes qualquer coisa dá 0. 0 vezes 5 dá 0. 0 vezes 7 dá 0. 0 vezes 2 dá 0. Já matei o 9, já matei o 0. Agora eu vou fazer o 4. 4 vezes 5, 20. Subiu o 2. 4 vezes 7, 28. Com 2 subiu 30. Subiu 3. 4 vezes 2, 8. Com 3 subiu 8. 9, 10, 11. Somando tudo. 5, 7, 4, 2, 1 e 1. Devolve as duas casas decimais. Está aqui. Então, o valor vai ser igual a 4,50 da bandeirada mais 1.124,75 dos quilômetros. Então, o valor total vai ser, vamos somar? 1.124,75 mais 4,50 da bandeirada. 5, com mais 0, 5. 7 com 5, 12, foi o 1. 4, 4, 8, com mais 1, 9. 2 com mais nada, 2. 1, 1. 1, 1. Vírgula embaixo de vírgula. Então, 1.129,25 centavos. Tá aqui, ó, a resposta. 1.129,25 centavos. E é lógico que esse vai ser o mais barato, porque quanto menor o trecho, mais barato é. Segundo trecho menor, 464 quilômetros. Então, valor igual 4,50 mais 2,75 vezes 464 quilômetros. Multiplica aqui. 2,75 vezes 464 quilômetros. 4 vezes 5, 20, subiu 2. 4 vezes 7, 28, com 2 que subiu, 30. Foi o 3.
4 vezes 2, 8. 8, 9, 10, 11. Tá. Matou o 4? Coloca a cruzinha em homenagem a ele. 6 vezes 5, 30. Subiu 3. 6 vezes 7, 42. Com 3 que subiu, 45. Subiu 4. 6 vezes 2. 6 vezes 2 dá 12. 12. 13, 14, 15, 16. 16. Matou o 4, matou o 6, agora volta no 4. 4 vezes 5, 20. Subiu 2. 4 vezes 7, 28. Com 2, 30. Subiu 3. 4 vezes 2, 8. Com 3 que subiu, 11. Soma tudo. 0 com mais nada, 0. 0 com 0 com mais nada, 0. 1 com 5 com 0, 6. 1 com 6 com 0, 7. 1 com 1, 2. 1 com mais nada, 1. Devolve as duas casas decimais, vírgula. Agora vamos somar tudo, né? Aqui vai dar R$ 1.276. Com mais 4,50, mais 4,50, 0, 5, vírgula embaixo de vírgula, 10 foi 1, 8, 2, 1. 1.280,50 centavos. Olha lá. 1.280,50 centavos. Está quase acabando a aula, mas está quase acabando o exercício também. Último trecho, o maior, e vai ser o mais caro também. 481 quilômetros. Então, valor é igual a 4,50 mais 2,75 vezes 481 quilômetros. Então lá, 2,75 vezes 481 quilômetros. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 2, 2. Matou 1, coloca a cruzinha em homenagem a ele. 8 vezes 5, 40. Subiu 4. 8 vezes 7. 7 vezes 7, 49. Com mais 7, 56. Com 4 que subiu, 60. Subiu o 6. 8 vezes 2, 16. Com 6 que subiu, 22. Matou o 8 também, então coloca a cruzinha embaixo dele. 4 vezes 5, 20. Subiu 2. 4 vezes 7, 28. Com 2 que subiu, 30. Subiu 3. 4 vezes 2, 8. Com 3 que subiu, 11. Soma tudo. 5 com mais nada, 5. 7 com 0 com mais nada, 7. 2 com 0 com 0, 2. 2 com 0, 2. 2 com 1, 3. 1 com mais nada, 1. Devolve as duas casas decimais. Então, esse daqui vai dar 1.322,75. Somado com 4,50 da bandeirada, quanto que vai dar? 1.322,75 mais 4,50 da bandeirada. Somando tudo, quanto que dá? 5 mais 0, 5. 7 com 5, 12. Subiu 1. 1 com 2, 3. Com mais 4, dá 7. Vírgula embaixo de vírgula. 2 com mais nada, 2. 3 com mais nada, 3. 1 com mais nada, 1. 1.327,25 centavos. Olha lá, 1.327,25 centavos. Estão aí as respostas, tá? Então, o nosso exercício acaba aqui. Se você gostou da aula, está assistindo pelo YouTube, curta, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal se ainda não for inscrito. Já peço para vocês o seguinte, falta somente uma página para nós terminar a apostila. Sexta-feira nós vamos terminar. Tem o Teste o Seu Conhecimento, que é a última página da apostila. Então, para sexta-feira, resolva os 4 exercícios que tem lá. E traga resolvido para sexta-feira nós fazermos a nossa correção. Até a próxima aula. Fiquem com Deus e Deus abençoe. Tchau, tchau.